Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast. E hoje o nosso tema é violência contra a mulher. Nós estamos no mês de agosto e o Agosto Lilás é que comemora, todo a predisposição para poder prevenir e combater a violência contra a mulher. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha é a lei que trabalha em favor da mulher e ela está fazendo aniversário agora. Ela está fazendo 18 anos no dia 7 de agosto. Ela fez agora, dia 7 de agosto, 18 anos. A lei é 11.340/2006. Esta lei é muito importante porque através dessa lei as mulheres tiveram mais direitos. E não só direitos de se posicionar, mas direito de fala. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês, alguns dados que é muito importante, que eu acho que isso é muito relevante para nós podermos começar as nossas entrevistas hoje. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. E eu não sei se vocês sabem, mas 63% dessas mulheres que são vítimas de feminicídio são negras. A cada 6 minutos, uma mulher ou uma menina sofre violência sexual. De 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. A cada 24 horas, 113 casos de importunação sexual são denunciadas. E eu quero dizer para vocês que no momento eleitoral também aumenta a violência contra a mulher mais ou menos 110%. Olha como isso é complicado. E muitas vezes nós colocamos toda essa questão da violência debaixo do tapete. Mas hoje é dia da gente deixar tudo isso a claros. E a gente precisa também falar para vocês quais são os tipos de violência, né? Nós podemos pensar na violência física, nós podemos pensar violência física, o que é? Bater, machucar a mulher fisicamente, né? Manter em cárcere privado. Também nós temos a psicológica, que é aquela que faz com que a mulher acha que ela é culpada. Nós temos a violência sexual, que é ter, relação sexual com a mulher à força, sem ela querer essa situação. A patrimonial, por exemplo, quando o carinha fica nervosinho lá e ele pega o celular, joga no chão o celular da mulher, isso é uma violência patrimonial. E a moral, que é espalhar, fake news dessa mulher, falar mal dessa mulher. Mas hoje, além desses tipos de violência, nós queremos melhorar esse podcast. E nós vamos trazer, hoje eu estou trazendo uma mulher, gente. Uma mulher que passou por violência, mas ela teve vitória. Ela mudou, ela se posicionou, mudou com a história dela. É ela. Pastora Cissa, Para quem conhece, Maria Aparecida Gonçalves, a pastora Cissa, ela é avó, mãe, ela é pastora da 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular e ela vai compartilhar hoje para nós tudo aquilo que ela vivenciou, todas as coisas, todas as dores, porque a pastora Cissa, ela é uma vitoriosa e uma sobrevivente, não é isso mesmo, pastora Cissa? Sim, primeiramente, uma boa tarde. Paz seja convosco. E esse momento é um momento que para mim hoje é tranquilo, pastora Mel. Para mim hoje é tranquilo. Mas vendo aí você falando sobre as violências, eu sofri 3 delas. Sério? Violência física, violência psicológica e a sexual. Eu sofri as 3. Para você fazer ideia, quando eu com 19 anos eu já tinha meus primeiros 3 filhos, que eu tenho 4. 19 anos? Com 19 anos eu tive a terceira, que era a filha. E o que mais me marcou nesse dia é que meia hora antes dela nascer, eu fui violentada. Eu fui violentada sexualmente. Eu acabei de ser violentada e fui levada para o hospital. Ela nasceu no corredor do hospital.
Então, E você assim, então já estava de trabalho de parto, pastora Cissa? já Quando estava em você trabalho foi de parto. violentada? Já a bolsa já tinha estourado, eu já estava com os sinais, ela estava prestes a nascer. Eu já estava pedindo socorro, mas como ele chegou em casa às 5h30 da manhã, bêbado, ele não acreditou. Ele foi, né, me violentou e eu disse, não, eu estou em trabalho de parto, ele não quis nem saber. E aí depois fui levada para o hospital, tive a menina. E esse tipo de violência eu sofri as 3. E foram anos. Não foi 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Foram mais. A senhora também chegou a passar fome, né, por esse relacionamento, né? Sim. Passei fome, violência física. Para você fazer ideia, o meu nariz aqui era quebrado de soco, de murro. Porque dava 5 horas da tarde, a hora que ele ia chegar do trabalho, eu pegava minhas crianças e já dava banho, sentava e falava para eles, olha, vocês sentam aí, não levantam para nada, aconteça o que acontecer, não saiam do lugar, porque eu sabia que era costumeiro. Ele batia, ele espancava perto dos quebrava meninos? móveis, sim, quebrava móveis, dava chute, abria a porta no pé, esse tipo de violência. E mesmo que eu ficasse quieta, ele provocava até eu abrir a boca, para poder ele me violentar, bater. Batia, era E as violência crianças, física. como que ficavam nessa Assus- época? Lógico que assustada, né? Porque nessa época, eu vejo hoje, pastora Mel, que hoje existe o conselho, né? Conselho tutelar, que a gente vê, e eu mesma socorri tantas crianças, né? Através do conselho tutelar. Muito importante, E né? então, e nessa época não existia violência contra a mulher, então você tinha que apanhar quieta, sair correndo para a rua, pedir ajuda para vizinho. Quando o vizinho era um vizinho bom, da tia acolhia, mas ao contrário, todo mundo fechava a porta, porque ficavam com medo, porque ele pegava a faca e ele saía para a rua atrás, para me isso. pegar, não com as crianças não, as crianças ele não encostava a mão, o problema era eu. E existe um termo, né, que a gente fala que muitas pessoas antigamente usavam e hoje, né, a Delegacia de Mulheres, a DEAN, ela tenta tirar muito esse termo que é em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então a gente escutava muito isso, às vezes você via a mulher sendo agredida, a mulher sendo espancada, mas os vizinhos, as próprias pessoas até da própria família falavam, não, isso aí é coisa deles, porque a violência é muito difícil a pessoa querer olhar, né, pastora Cissa? Na verdade, é uma cultura bem antiga. É. A gente lembra dos avós falar um negócio desse. Olha, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu vivi parte desse tempo, porque eu era sozinha e não tinha como. E vinha a violência psicológica, porque se você contar para o seu pai e sua mãe, se você contar para as pessoas, eu te mato. Então você tinha que aguentar calada, quieta. Uma outra coisa que me marcou muito, ele levantava de manhã e falava assim, eu quero tomar... Hoje eu não quero café, eu quero mingau de fubá. Aí colocava o mingau de fubá. Ele punha na palma da mão e me acertava. De uma vez ele me acertou o rosto. Então... O mingau ele colocava na palma da mão Não, um prato na palma da mão. Entendi. E jogava com o prato e tudo. Então eram coisas que, assim, isso eu não podia reclamar. Esse dia, depois de ter me socado, eu toda cheia de sangue, a minha cunhada, eu corri até a minha cunhada e ela me levou no hospital. E chegou lá o médico e falou, olha, chama a polícia, senão a gente não vai atender ela. E eu, de medo de chamar a polícia, eu voltei para casa e não fui atendida. Então, e aí a senhora se curou sozinha dentro de casa? Sim, se curei. Me curei apanhando mais, O que ele fazia depois que ele cometia esses tipos de atitudes? Me perdoa, eu bebi,
não vai acontecer de novo. Mas aí a gente está chateada. Poxa, é triste, chateada. E para demonstrar, aí, não, vamos deitar. Aí vinha a violência sexual, porque quando você vai fazer sexo e você não quer, é só de um lado, passa a ser uma violência. Lógico. Então, isso até porque tudo... não era que não tinha um carinho, né? Não. A forma de amor dele era uma agressividade. Sim. Pastora Cissa, conta pra nós, dentro da sua família, antes de você casar com ele, esse relacionamento dentro da família, você já tinha vivenciado essa prática de violência dentro de casa, quando você era moça, antes de casar? Como que funcionava isso? Não, até porque meu pai era uma pessoa muito calma, muito tranquila, um homem muito bom, ensinou pra gente boas maneiras. E essa foi uma das causas que eu sofri muito tempo. Medo de contar. Medo de contar, porque o meu pai e minha mãe, eles não gostavam desse tipo de coisa. Tipo, eu vou separar? Não pode, casou. Então a gente não contava já, porque a gente já vinha de uma criação que, quando casou, você tinha que aguentar. Antigamente era assim. Se casou, passa o que for, você tem que tolerar. É seu marido e você tem que tolerar. Então não tinha ninguém pela gente. Eu não via ninguém por mim. Para a casa do pai eu não podia voltar. A mulher, na verdade, ela era uma peça da casa, né? Exatamente. Ela tinha que fazer todos os favores dos homens, né? Que é essa Exatamente. comunidade patriarcal, né? Exatamente. Você tinha que ser aquela que tinha que levantar cedo, hora para comida, hora, se passasse da hora do almoço, já tinha briga, já vinha violência de novo. Sabe? Era uma submissão errada, né? Errada. Uma submissão que não é uma submissão, é uma escravidão, na verdade, né? Escravidão, exatamente, E escravidão. muitas mulheres a gente vê isso, né, pastora Cissa? Muitas mulheres. Eu agora, há pouco tempo, poucos meses, eu atendi uma moça que eu não posso citar o nome, porque ela é uma pessoa que ela ainda está sendo protegida, resguardada, porque ela é jurada de morte, né? E assim, ela sofria todo tipo de violência. Queimaduras, o marido apagava o cigarro no corpo dela. Estou falando que ela me mostrou as marcas, né, do Se marido. a gente não vê, a gente não acredita, não né? acredito. Porque a gente não acredita como um ser humano pode fazer isso com o outro, né? Pastora Mel, Porque na verdade, eu acredito, quem passa por isso, só dela conversar com uma pessoa, ela sabe se a pessoa passou por aquilo. Porque, como eu passei, eu tenho facilidade de entender o que a pessoa às vezes passa. Só que muitas vezes a pessoa sofre. Antigamente você sofria, na minha época, passei por isso tudo, e eu ficava calada. Tinha muitas coisas que eu nunca... A minha mãe faleceu e ela não soube de muita coisa que aconteceu. por quê, pastora Cissa? Você tinha vergonha ou você acreditava que casamento era assim mesmo, que a mulher tinha que se submeter a tudo? O que passava dentro da sua cabeça relacionado a Várias isso? coisas. Primeiro, a vergonha. Aliás, nem não era, a vergonha não vinha em primeiro lugar. O que vinha em primeiro lugar era o medo. Medo por quê? Com criança pequena. 3 crianças pequenas. Só que a violência quem que vai comigo... sustentar? Quem que vai sustentar, Quem né? que vai sustentar? Aonde Pra vão onde morar? eu vou? Naquela época não tinha creche igual tem hoje. Não tinha nada. Naquela época não tinha nada. Inclusive, vou dar um recadinho aqui já aproveitar. Precisa fazer mais creches. Quanto menor quantidade de vagas em creches, maior é a vulnerabilidade da mulher e da criança em casa. Então, primeiro era o medo. Depois vinha aquele negócio, eu vou para onde? Não, saiu de casa, casou, saiu de casa, parecia que a gente deixava de ser filho. Parece que deixava de ser filho. O filho era enquanto estava dentro de casa, né? E depois, as condições financeiras.
Você ficava pegada em coisas que não... Hoje a mulher tem muito mais liberdade. Depois eu comecei a descobrir que eu não precisava. Eu não precisava passar por aquilo. Entendi. E às vezes eu pensava assim, porque ele falava, pode chamar a polícia. Porque às vezes eu ameaçava, falava, vou chamar a polícia. Aí eu apanhava e ele falava, chama a polícia. Que a hora que a polícia sair, você vai morre. apanhar de novo, você morre. Então, as crianças choravam, ficavam com medo. E a senhora também E eu sabia? também. Acabava vivendo essa situação de violência até por conta das crianças. E a gente vê também que existe ciclos também de violência, né? Porque a tensão, que aí começa a briga, começa a xingar, depois a gente tem a violência, né? Que é o abuso, os tipos de violência, e depois, como a senhora disse, ele ficava extremamente carinhoso, que é a fase da lua de mel. Mas aí, essas violências, elas vão se repetindo. E às vezes a mulher, como ela viu que depois daquele momento da violência, ela pega e vê que o homem ficou extremamente carinhoso, ela tem uma falsa verdade na vida dela, que fala assim, não, foi só, é a última vez. A senhora pensava assim também, que era a última vez? Sempre se acha que é a última vez. Sempre é a última vez. Ela desse jeito mesmo, sempre é a última vez. Ah, mas isso não vai acontecer mais. Eu estava nervoso, estou passando por problema. Então, você tem que entender. E outra, era aquele negócio, você tinha que aceitar, você não tinha para onde ir. A senhora chegou a ficar uns dias na rua, não foi? Fiquei 8 dias na rua. E com ele. E morou no banco da praça? Morei. Dormia no banco da praça. Com ele? Apanhando no banco da praça não, mas com aí ele? Não tinha como bater, porque na rua, né, não tinha como bater. É verdade. Eu fiquei 8 dias. Que foi o começo onde Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Amém. Porque foi preciso tudo isso para eu chegar, né, a conhecer Jesus e saber quem era Deus, né? E como que foi isso? Como que a senhora consegue? Porque muitas mulheres, elas chegam a até sair várias vezes, mas elas voltam porque elas não conseguem dar continuidade. E às vezes também, quando elas até saem dessa violência, elas pegam e arrumam novos parceiros que têm o mesmo repertório de comportamento. E aí muitas pessoas falam assim, mas você é sem vergonha, porque você está voltando. Não é, é que existe na cabeça da mulher em que, primeiro, que a culpa é dela. Segundo, que muitas vezes ela não vai arrumar ninguém melhor. E outro, talvez é o padrão de pessoas que às vezes viveu na vida dela, até a figura masculina, às vezes um pai muito bravo, um pai que batia, ela traz isso novamente, né, para um marido agressor, né? Uma família muito enérgica, que bate, que machuca, que tem castigos severos, físicos, pode fazer com que a filha ela tenha, né, um relacionamento com uma pessoa agressiva. Mas e aí, pastora Cissa, tudo isso a gente sabe hoje em dia, sabe que é muito difícil quebrar essa ponte com a violência, com a questão do feminicídio, e até a gente pode dizer que esse 2024, o tema do Agosto Lilás é feminicídio zero. Então, assim, o que fez? O que fez a senhora sair desse ciclo? Pastora Mel, eu tive que ir no fundo do poço para me posicionar. E quando eu saí da casa da minha mãe, quando meu filho, o mais novo, porque aos 19 eu tive 3, com 29, diante da violência toda, com 29 eu tive o caçula, com 29 anos, depois de 10 anos que ele nasce. E ele estava com 9 meses. E até a minha mãe, a gente estava passando uma situação muito difícil mesmo. E sem comida, sabe? E eu grávida. E minha mãe tem quantos filhos mesmo? Eu tenho 4. 4. E um dia a minha irmã foi em casa e ela viu a minha situação. E minha mãe falou, olha, ele querendo ou não, eu vou te levar para casa. Vou pegar a sua mudança e vou levar. E minha mãe pegou a gente e levou.
ela levou eu para o hospital e a minha mudança para a casa dela. Quando ele chegou de tarde, ele teve que ir para a casa da minha mãe. E eu fiquei doente, tive problemas, porque aí ele queria que eu abortasse. Ele queria que eu abortasse a criança. E eu... Ali foi a posição que eu tomei. Falei, não. Falei, isso eu não vou fazer. Você pode matar, isso eu não vou fazer. Mas você tem que fazer. Não vou fazer. Que é o meu filho hoje, né? Que é meu braço direito. Doce, né? É um doce. Olha que legal, gente. Falei, mas nunca. Ela lutou pela vida dele, do filho, e hoje ele é o braço direito dela, né? É verdade. Eu falei, não, isso não. E minha mãe, então, levou a mudança para lá, ele teve que ir. E eu fui para o hospital para ter o neném. Diante daquela, né, da circunstância, tudo, eu tive problema na gravidez. Então, eu fiquei 15 dias internada. Só que quando eu saí, ele começou a beber de novo. E aí ele começou com agressão psicológica, agressão verbal, dentro da casa da minha mãe. E a minha mãe começou a ver o que estava acontecendo. A minha mãe pegou um dia, era 11h30 da noite. Ela falou assim, você sai da minha casa. Ele só virou para mim e falou, vamos. E naquela hora, eu tive que obedecer ele, porque eu tinha sido criada daquela maneira. A mulher tem que acompanhar o marido. Então, mesmo sabendo de tudo, eu acompanhei. Mesmo só que nós apanhando, você acompanhou ele para a rua, sem saber para onde ia. Para mim, ele me levava para algum lugar. Então, de uma lugar, certa né? forma, nem a sua rede primária de proteção também te protegeu naquele momento, que seria a sua mãe. Que a rede de proteção, né? A rede primária da gente de proteção. Ela tentou. Ela falou, não vai, fica. Ele sim, entendi. você não. E eu falei, não, eu tenho que acompanhar. Porque como é que a minha mãe ia tratar da gente? O meu pensamento era esse. Como que ela vai tratar da gente? E eu agora com mais um bebezinho. Quer dizer, você sempre colocava outra pessoa no lugar de privilegiado, vamos dizer assim. Você nunca pensava em você na primeira opção? Não. Eu pensava nos meus filhos, eu pensava no meu pai, na minha mãe, o que ele podia fazer com eles. É muito interessante, porque a violência também contra a mulher, muitas mulheres não pensam primariamente nela. Geralmente são meninas que já nasceram e já foram crescendo pensando no outro, sempre querendo doar para o outro, né? Não estou dizendo sobre o egocentrismo, mas estou dizendo sim que tem um momento em que nós precisamos nos posicionar e falar, peraí, se eu não me amar, quem vai me amar? Não é verdade? Exatamente. Então, e eu casei muito nova, eu casei com 15 anos, né? Primeiro namorado? Com 15 anos. Foi o primeiro namorado? Foi, sim. E é aquele negócio, aquela época não tinha muito de ficar namorando muito não, né? Era aquelas paquerinhas e tal, mas namoro firme mesmo era... Então, e aí eu tomei uma posição, né? E fui. Só que na rua, meu filho pegou uma tosse comprida, ficou doente. E depois de 8 dias na rua, a gente tomava banho assim, em água fria, porque era onde tinha uma mina, um lugar assim, né? E na época, durante esses 8 dias, teve um dia que eu peguei as crianças, porque a gente não andava tudo junto, a gente não ficava tudo junto para a rua. Ele saía, não sei para onde, e eu com as crianças. Então, um dia eu saí daqui do Jardim dos Macacos até lá no Saturnino de Brito, porque eu falei, eu vou me atirar lá com as crianças, acaba. Só que chegou lá, pastora Mel, não tive coragem. Eu olhei para a carinha deles, falei, não dá. Voltei. Voltei e naquele dia eu encontrei a minha mãe na rua. E a minha mãe viu a situação e ela falou, vamos voltar para casa. Eu falei, não posso. Não posso. Aí foi onde eu falei com Deus. Porque já existia pessoas orando, sabe? Existiam pessoas que estavam orando para mim. E eu lembro que estava um sol muito quente. Aí eu olhei para o céu e falei, bom,
Se verdadeiramente Deus está me ouvindo e Ele me ama, eu vou alugar uma casa e primeira igreja que tiver, evangélica, eu vou entrar e vou levar meu testemunho. Porque eu sou uma pessoa determinada, pastora Mel. Se eu dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Nem que vá me prejudicar. Mas a minha palavra, eu tenho que cumprir. Então, eu sou uma pessoa, assim, posicionada. Eu me tornei uma pessoa posicionada. E esse dia, estava um sol muito quente, eu vi assim, aluga-se. Mas tinha outra coisa, naquela época, então alugava casa para quem tinha criança. Sempre tinha assim, ó, não aceitamos criança. Nossa. Tinha. Hoje nem pode você conversar fazer mais isso. Hoje não pode, mas é para você ver como é que as coisas mudaram, né? Não alugamos para criança, para quem tem criança. Mas eu, para fazer prova com Deus, eu falei, esse é o lugar mesmo que eu quero. Se Deus está, conforme a minha amiga está falando, que Deus me ama e que Ele quer me salvar e quer fazer algo por mim, então hoje é dia dele fazer, porque eu não aguento mais. Eu tinha voltado da Saturnino de Brito, porque eu não tive coragem. Falei, puxa vida, eu não tenho coragem nem para me matar? Não é possível. Aí falei com Deus aquele dia e acabei de falar da minha maneira com Deus, não era uma oração, uma conversa assim, até parecia uma conversa formal, né? Aí eu toquei a campainha, a moça saiu. E eu com a turma de criança tudo suja. E ela falou assim, olha, a gente não aluga para quem tem criança. Mas você volta aí à tarde, mais tarde, hora que o meu marido tiver. Isso no centro da cidade, bem no centro, perto do parquinho ali principal. Uhum. Aquela rua dos hotéis. E eu voltei 6 horas lá. Me chamaram para dentro, mostraram a casa. E falou, você gostou da casa? Eu falei, gostei. Então a casa é tua. Amém. Aí eu fui na minha mãe buscar as coisas. Mas eu escrevi o testemunho e eu cheguei na igreja, eu parei um culto. Chamei a diaconisa, que estava na porta. Falei, eu quero que o pastor leia isso aqui para mim. Ela falou, não, está no meio do culto. Eu falei, não, eu preciso que eles leiam para mim isso aqui. Mas você não vai assistir o culto? Outro dia, porque eu não deixei tirar nada da mudança. Primeiro eu tinha que cumprir o propósito que eu tinha feito com Deus, porque ele tinha cumprido com a dele, então eu tinha que cumprir a minha. E aí pararam o culto, leram, eu louvo a Deus, né, pela vida desse pastor abençoado, que nem vive ele mais, né? Faleceu, pastor Zé Carlos, mas eles leram lá, pararam o culto e leram. E eu, às vezes, fico imaginando, será que na minha igreja eu ia fazer isso hoje? Parar um culto para ler um testemunho? Não sei, pastora Mel, mas era muito propósito de Deus. E aí leram, eu falei, me dá meu papel lá. Aquele papel é meu. Me deram o papel do testemunho, eu voltei e falei, mas o próximo culto eu estarei aqui. E até hoje. Fazem 34 anos na presença do Senhor. Amém. E depois daquele momento, você se encheu da graça do Senhor e você não aceitou mais? Não. Aí um dia... ser machucada, porque muito você importante, também resgatou o seu valor, né, de preciosidade. Resgatei. Um dia eu fazendo um trabalho para a igreja, um cartaz, e ele levantou às 6 horas da manhã. Você está mexendo com essa porcaria aí? Eu levantei e falei, isso aqui não é uma porcaria. Isso aqui é para o meu Deus. Ele levantou a mão. Quando ele levantou a mão, fechada, para me dar um murro, eu falei, em nome de Jesus, você nunca mais vai encostar no dedo em mim. Ele saiu chorando, deitou do lado de fora na área, ele rolava. Minha área tinha uns 5 metros, ele rolava de um lado para o outro chorando, porque o braço dele ficou travado. Ele não pôde me dar um tapa mais. Vamos glorificar, né, gente? É o único lugar que a gente vê a desgraça, a gente tem que glorificar. É verdade. Não, e foi... E sabe, naquele dia, eu vi o tamanho, o poder de Deus, e eu tinha ido em uma igreja, né, eu já estava indo numa igreja,
que nem não era uma igreja, era uma congregação aqui da sede, né, que o pastor João Carlos que dirigia. Eu já estava indo lá, e aquele dia eu tomei uma posição, e inclusive eu estava fazendo o trabalho para a igreja. E aquele dia eu vi que, meu Deus, era tão bom e me protegia, porque era única, porque não existia hoje, como tem essas leis, né? Proteção à mulher, tudo, não tinha. Então eu tive que me apegar em Deus naquela hora. E eu vi o que meu Deus podia fazer. E nunca mais ele me deu um tapa. Porque ele não podia levantar a mão mais, porque ele sabia que toda vez que ele levantasse, tinha um anjo ali segura. Amém. Louvado Pastora seja Cissa, Deus. hoje a gente vê que existe muitas formas de ajudar. A senhora estava dizendo, né, no começo, sobre ter ajudado mulheres, né, não só essa. Como que a senhora vê hoje, né? Nós estamos dentro de Poços de Caldas. Como que a senhora vê hoje? Como que a cidade trata isso? É claro que nós temos, né, e nós agradecemos pela Delegacia de Mulheres, a DEAN. Eu sei que tenta fazer um bom trabalho, mas nós sabemos que a DEAN ela é pequena para toda a população, não é verdade? Então, como que você vê hoje esse desenvolvimento da mulher relacionado à proteção dela dentro da cidade? Você que trabalha com mulheres. Pastora Mel, ainda precisa muita coisa. Ainda precisa muita coisa para mudar, porque a gente vê que o nível de violência à mulher ainda é grande, né? Há pouco tempo atrás, eu tive que socorrer alguém que tinha sido, né, agredida, foi levada até para o hospital, e ela tinha uma proteção, né, de 100 metros, e não resolveu nada. Então, não sei, precisa mudar ainda muita coisa, porque ainda muitas mulheres sofrem e ainda tem medo, muito medo, né? Assim, medo de se posicionar e sofrer além daquilo que ela já está sofrendo. E a violência ela não é só física, né? Não. Então, você às vezes fala assim, eu vou dar uma proteção de 100 metros, mas se não tem um centro de referência para ela, para que ela possa ter um serviço de psicologia, talvez até uma assistência social, porque para começar a vida, né? Fazer uma parceria com empresas para que essas empresas possam dar, né, um trabalho para essas mulheres, para que essas mulheres possam desenvolver essas políticas públicas dentro de Poços de Caldas, elas ainda estão muito devagar, né? Um dos projetos que seria muito importante é, sim, aumentar esses centros de referências, essas parcerias com as empresas, fazer com que as empresas olhassem para as mulheres e colocassem como se fosse uma fila, né? Uma fila de mulheres que foram abusadas, sofreram violência, como se fosse uma cota dentro dessas empresas e que essas empresas pudessem dar essa abertura de porta. Porque hoje o que a gente vê muito, até dentro de lares que são economicamente altos, né? De pessoas que ganham dinheiro, é que muitas mulheres às vezes não trabalham fora, né? Ela fica pelo recurso de trabalhar em casa, administrar a casa, às vezes de homens que têm uma agenda muito grande, e essas mulheres apanham, são violentadas, mas elas não querem sair desse lugar para não perder o padrão delas, né? Para que os filhos também não percam o padrão. Muitas são ameaçadas, né? Em que às vezes, se você sair de casa, eu vou tomar o seu filho. Se você sair de casa, eu fico com a guarda, porque o que você vai fazer? Porque você não tem condições financeiras para manter, né? A gente vê muito isso. E essa referência, hoje, esses centros de referência para Poços de Caldas, essa ampliação é importantíssimo. Até porque a lei contra a violência da mulher, ela não só vê essa questão dentro de casa. Mas, por exemplo, uma violência eleitoral. A mulher não pode ter violência eleitoral. A dificuldade de uma mulher ser candidata ao legislativo, a ser candidata ao executivo, ser candidata a vereadora, candidata a prefeito. Nós vemos hoje que muitas pessoas ainda dizem assim, mas se você for candidato, uma mulher não serve para isso. Sabe por quê, pastora Cissa? Porque a mulher ela começou a poder votar em 1933.
no Brasil. E ela só podia votar se o marido liberasse ou se ela fosse uma solteira e tivesse bens, posse de bens. Depois de 14 anos que ela começa a realmente ser obrigatório o voto da mulher independente do marido. Então nós vemos também com uma herança machista, com uma herança patriarcal, e muitas vezes a gente às vezes até traz isso achando que Deus quer isso para nós. Que Deus quer que nós sejamos submissas de uma forma em que nós possamos ser escravos. A Bíblia é a favor do casamento, mas é a favor do casamento com respeito. A palavra de Deus fala que o homem precisa amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, né? O homem ele tem que proteger. A mulher ela foi feita igualmente igual o homem, né? Por Deus, lá em Gênesis. Então, assim, às vezes as pessoas colocam até responsabilidade na gente, como é pastor, na senhora, querendo Exato. Que a senhora chega lá e fala assim, não, você não pode separar, não, você tem que aguentar, porque o ciclo de violência é difícil quebrar, e às vezes as pessoas querem pessoas para justificar esse ciclo. E muitas vezes a igreja foi omissa. Muitas vezes a igreja não quis trabalhar. Eu fico muito feliz porque a igreja do Evangelho Quadrangular é diferente. Ela trabalha com o combate contra a violência doméstica. Ela fala que o casamento, que quando acabou o respeito, acabou o casamento. Onde já se viu um relacionamento em que você sofre dificuldades que você pode até perder sua vida. Não existe isso. E a senhora, como pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, como a igreja tem dado muitos... A gente pode fazer o que o homem faz, na verdade, né, pastora Cissa? Com certeza. O que a senhora pensa dessa igreja enquanto mulher? Ah, gente, olha, tudo que eu sou hoje, eu agradeço a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Porque separar um culto, separar um culto já mostrava que eu tinha muito valor, né? Amém. Eu me senti assim, super importante. E assim, pastora Mel, dentro disso está falando a igreja, eu lembrei de um fato de uma criança. Essa moça ia na minha igreja, mas só que ela estava já com 40, ela estava já nos 47, 48 anos, e ela, na menopausa, ela engravidou. Só que quando o neném foi nascer, ela faleceu. Ela faleceu e a irmã passou a tomar conta, só que a irmã tinha o filho. E aconteceu que essa criança ela era violentada todos os dias. Ela apanhava, batia, e o vizinho um dia, né? A outra vizinha era da igreja, falou, olha, pastora, aquela criança, ela geme, a gente sabe que está batendo porque ela geme, ela sente dor, mas a gente tem medo. A gente tem medo de ir lá falar. O vizinho do lado, ele escuta, a pressão dele sobe, ele sai para a rua para não ouvir. E eu estou falando com a senhora para saber o que a gente faz. Eu falei, gente, vocês falar comigo para ver o que faz, é tomar providência, é se posicionar. E porque não é só na família da gente. E na minha igreja, quando eu atendo marido e mulher e falo, se você fazer algum tipo de violência com a sua mulher, seus filhos lá dentro de casa, eu já ouvi marido falar assim, o que passa dentro da minha casa, a senhora não tem nada com isso. Eu falei, tenho, engano seu. A partir do momento que você começa a violentar a sua esposa ou seus filhos, eu tenho sim, tenho por obrigação. E aí eu falei para essa... Até porque você gostaria que alguém fizesse isso por você. Se tivessem feito isso por mim, eu não teria sofrido muito menos. Tanto. Sim, com certeza. E essa menina, eu já era um dos pastores da Quadrangular que estava no tutelar. Eu liguei e falei, por favor, vai lá. Ele foi a primeira vez e não achou nada, porque a criança bem vestidinha e tal. E eu falei, não, faz um favor. Pede para tirar a roupa da criança. Porque com certeza essa criança tem marcas. E aí fizeram alguma coisa lá, que falou, olha, tem que passar no médico e tal, e nós vamos levar ela. E a senhora pode ir junto, foram. Quando chegaram no ambulatório da Santa Casa, o médico não deixou a menina sair.
já chamou o Que pessoal do isso? tutelar e falou: olha, essa criança não pode sair daqui, que ela está sendo espancada, ela está sendo violentada. A criança tinha 3 aninhos, ela era um bebê. Ela era um bebê. Então, são tipos de violência que ninguém pode calar. É contra a mulher, é contra a criança. Não podemos mais A calar, nossa pastora Mel. responsabilidade Não não é só dá. espiritual, é social, né, pastora Sim, Cissa? É sim. social. E a igreja quadrangular, eu amo a igreja quadrangular, não desmerecendo nenhuma outra igreja, que eu acho que tudo que fala de Deus é maravilhoso, mas a igreja quadrangular, ela tem essa abertura, ela tem essa parte social dela que ama as pessoas, que se incomoda com as pessoas, né? Eu sei por mim. Então, ninguém melhor que eu sabe disso. Porque a maior parte das pessoas sabiam que eu enfrentava isso. Mas ninguém, cada um na sua, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Engano, se mete sim. Se mete a colher sim. Porque a mulher não pode ser violentada. A mulher não pode sofrer esse tipo. Criança não pode sofrer. Mulher não pode. Não se deve. E nós Até precisamos porque cada temos um dia mais valor. nos unir. Sim. Porque nós podemos ver que existe muita hipocrisia. Muitas pessoas falam, mas na hora de agir não age. Uma vez eu fui atender um caso e cheguei mediante a um lugar, né, numa delegacia, e a pessoa falou assim: mas por que você tá vindo com essa menina denunciar essa situação? Você não é nada dela. Eu falei assim: não. Sabe por que eu estou aqui? Porque se um dia acontecesse isso comigo, eu gostaria que alguém fizesse por mim. Então, nós vamos amar teu próximo como a ti mesmo, é você entender que você tem uma responsabilidade social, você precisa amar. É se E doar mesmo, amar né? e se doar é você, às vezes, se colocar no lugar do outro e pagar o preço pelo outro, né? Aproveitando até para falar para vocês sobre o Acolhendo Mulheres. Nós temos um trabalho de mulheres aqui na igreja, sede, que fala sobre cuidado de mulheres. São mulheres que se juntam para compartilhar situações. Você está convidadas, segue a nossa página, né, o aplicativo da nossa igreja, as nossas redes sociais, que você vai se informar mais e mais. Mas para a gente já chegando ao final desse papo gostoso, que foi muito bom, né, estar aqui com a senhora. Fico feliz que hoje eu vejo uma mulher posicionada, uma mulher forte, né? Nós falamos sobre a importância da cidade poder acolher as mulheres com centros de referências mais capacitados, com apoio psicológico, com apoio físico, com apoio social. E aproveitando aqui, né, mais uns minutinhos aí, o que a senhora quer terminar aí falando para nós podermos fechar esse podcast aqui, lindo, maravilhoso? Pastora Mel, diante disso que você disse, né, de acolher as mulheres, isso é tão maravilhoso, né? E eu imagino que seja uma das coisas que agrada o coração de Deus. Porque às vezes as pessoas olham e acham que a mulher é fraca. Olha, eu me acho muito forte, sabe? Diante de tudo que eu passei, e eu estar aqui hoje, eu sou muito forte. Sou muito forte. Graças à Igreja Quadrangular ter, né, estendido as mãos, fui muito bem apoiada, sabe? Então, eu imagino que eu, por mim, acho que teria um centro de recuperação, né, de acolhimento às mulheres, em cada bairro da cidade, né? E é engraçado que às vezes as pessoas são contra a igreja, mas a igreja é o que mais acolhe as mulheres, são a igreja. Porque é impressionante que quando eu atendi essa jovem que foi agredida, quando chega em alguns lugares e vai reclamar, eles vão falar, mas teve motivo? Qual o motivo? Eu pergunto, será que existe motivo para um homem espancar uma mulher? Não existe motivo, gente.
Ninguém pode espancar ninguém. Ninguém pode violentar ninguém. Porque tem outras Por isso formas que de resolver, exatamente, por isso que as mulheres têm que tomar posição, né? Igual você, né? Uma posição, uma mulher posicionada, e que eu creio que vai ajudar, tem ajudado e vai ajudar muito mais ainda aí na política, né? Com certeza, debaixo das potentes mãos de Deus. Eu sei que você é uma mulher usada por Deus, Amém. né? Capacitada, né? Capacitada, eu digo, né? Na vida secular, você é uma pessoa capacitada. E também, com a bênção de Deus, né? Posicionada, não tem mais nem o que falar, né, pastora Mel? A gente só tem a agradecer a Deus e deixar para essa mulherada aí. Não tenha medo, não. Toma posição. Um homem não pode dar nenhum tapa numa mulher. Não. De jeito nenhum. A partir da hora que deixa a parceria, acabou o relacionamento. Acabou. Acabou a parceria, porque acabou o relacionamento. O relacionamento tem que ser uma coisa boa. Não é? Segura. Acabou o respeito. Eu vi meu casamento acabando nessa época. Que depois não adianta a pessoa converter, ser bonzinho e tudo. Não adianta. Não adianta a pessoa falar assim, olha, foi totalmente curada. As marcas. A cicatriz fica. Uhum. A cicatriz e uma forma de se comportar naquela situação muda. Muda totalmente. Então, as mulheres às vezes têm medo. Uma das coisas, eu tinha vergonha, mas vão olhar para mim e vão me olhar como uma mulher separada. Que naquele tempo não tinha divórcio, era só desquite. Uhum. Vão olhar como uma mulher separada. Uma mulher tem que tomar uma posição, ser uma pessoa posicionada, até nisso. Saber que eu tenho meu valor. Não importa o que os outros vão pensar. E não é aparência. Não adianta a aparência. Quantas pessoas aí... mas estava bem, no outro dia sai no caixão. Exatamente. Porque a maioria das pessoas que morrem, o feminicídio, ele não é de um primeiro tapa. O feminicídio, geralmente, é de violências em sequências. Exatamente. Né? O meu veio na primeira semana de casamento. Junta sua trouxa e volta para casa da sua mãe. Como eu não voltei, eu devia ter voltado. Mas às vezes você ficou assim, eles nem vão me aceitar. Então, porque naquela época tinha muito isso, então, que não ia aceitar a pessoa. Então, nós não devemos aceitar, né? Como mulher, devemos ser posicionadas, sim, em todas as áreas. Beleza. Em todas as áreas, principalmente na política. Amém. Eu fico muito feliz. Nós estamos finalizando. Quero dizer para você que você pode ser o que você quiser. Que você pode estar aonde você quiser, que você pode ser uma mulher posicionada, que você pode ser, sim, uma mulher abençoada, ter um casamento abençoado, ter um homem forte ao seu lado, mas um homem que esteja ao seu lado, não um homem que coloque os pés na sua cabeça. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com a pastora Cissa, agradeço, louvo a Deus pela vida dela, é uma referência para mim, viu, pastora Cissa, de determinação, de posicionamento. Vocês conhecem a minha missão, sabe que eu trabalho com mulheres, sabe que eu protejo as mulheres e as crianças e quero, sim, expandir os centros de referência em favor da mulher, mas eu preciso de você, eu preciso que a mulher tenha voz. Ninguém pode nos calar. O Senhor, Ele nos deu voz. Quando Ele nos fez, nos transformou, Ele mostrou o nosso valor e nos deu voz. E essa voz, ela precisa ecoar nos 4 cantos, seja no Evangelho, seja nas nossas casas, seja na igreja, seja na política, em todos os lugares, mulher. Você tem voz. Não se cale. Não esqueça de estar curtindo as nossas redes sociais, aproveitando o nosso aplicativo IEQ Sede Pocos. Nós temos muitas informações lá. Espero você logo mais um podcast. Deus abençoe e beijo no coração.